Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lorena, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vim trazer mais um tutorial aqui para a professora Underline. No tutorial de hoje eu vou falar sobre como eu tenho utilizado o Google Forms como ferramenta de avaliação. Se interessou? Então já deixa o seu like e vem comigo! Um dos muitos desafios que o ensino remoto nos trouxe foi como avaliar os nossos alunos. O modelo de ensino não tem sido tradicional, já que a gente trocou a sala de aula pela sala virtual. Então as avaliações também sofreram modificações. Uma ferramenta que tem salvado é exatamente o Google Forms, que tem sido utilizado por muitas escolas como ferramenta de avaliação. O Google Forms ele é interessante para esse tipo de proposta, porque ele tem a opção de questões de múltipla escolha, questões de caixa de seleção, questões abertas com parágrafo. Então o modelo fica semelhante ao modelo de avaliação no papel que a gente já trazia para os alunos. A ideia do vídeo de hoje é criar do zero uma prova junto com vocês. E nesse processo eu vou dando algumas dicas de coisas que têm funcionado para mim. Vamos lá então? Então estamos aqui no Drive do Professor Underline. Eu já criei uma prova de teste aqui, mas vamos criar uma prova do zero, como se a gente não tivesse nada de modelo para copiar. A gente vem aqui em Novo, Formulários Google, Formulário em branco. Quando o formulário em branco aparece, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar o título, porque em meio a muitos formulários, atividades, aulas, é melhor não se perder, né? Então, prova de português, 6º ano, professora Lorena, e eu gosto de pôr a data também. Vamos colocar a prova amanhã, 6/11 de 2020, ok? Sempre no formulário eu gosto de trazer as informações que estariam presentes no cabeçalho. Então eu coloco aqui o valor da prova, o valor das questões. Eu vou copiar dessa aqui que já está pronta a descrição, então. Possui 10 questões, cada questão vale 1. Gosto de deixar o lembrete para ficar atento à digitação. Coisa de professora de português, né? Enfim, a primeira pergunta sempre será nome. E aí ele já automaticamente aqui passa para a resposta curta. E a dica é sempre já ir montando a prova, colocando tudo como obrigatório, certo? Para criar uma nova pergunta no Forms, a gente clica em adicionar pergunta. Então eu vou colocar aqui pergunta 1, como se fosse uma pergunta de múltipla escolha. As minhas opções vão ser essas automáticas aqui, porque a ideia é mais mostrar como monta e não colocar em conteúdo. E coloquei aqui então as minhas opções. Obrigatória. Lembrar de ordenar as opções aleatoriamente. Isso faz com que, para cada aluno que acessar essa prova, a ordem das opções de 1 a 5 apareça num ordenamento diferente. O que é útil e bom quando os alunos estão fazendo a prova online. Acessando o WhatsApp, o Google, tudo ao mesmo tempo. Então, lembra de aleatorizar as respostas, ok? Segunda pergunta. Vou fazer aqui uma pergunta num outro modelo. E vou colocar aqui como caixas de seleção. Eu uso muito esse modelo de pergunta para pedir que os alunos assinalem as verdadeiras ou as falsas, as corretas ou incorretas. Então, aqui assinale as alternativas verdadeiras. E aí eu colocarei aqui opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, quantas opções você tiver por aí, ok? Lorena, e se eu já tiver uma prova pronta e quiser copiar uma questão pronta dessa outra prova, tem como fazer? Sim, tem como fazer. Para isso, a gente vai vir aqui nesse ícone de importar perguntas. Quando você clica em importar perguntas, ele automaticamente vai abrir os formulários que você já tem nessa sua conta de e-mail que você está utilizando. Então, eu tenho essa prova de português aqui. E aí ele abre aqui para mim todas as perguntas que eu criei nessa prova. Então as perguntas estão semelhantes a essas, mas eu tenho aqui uma pergunta 3, elabore um parágrafo. E essa é a pergunta que eu quero importar. Então é simples, eu vou clicar sobre o formulário, clicar na pergunta que eu quero importar e importar pergunta. A pergunta vai automaticamente aparecer aqui, já com as configurações que ela tinha lá no meu formulário antigo.
Ah, Lorena, tudo bem, até aí você me ensinou a fazer perguntas no Forms. Como que eu transformo isso em prova? O Google Forms, né, ou formulários Google, ele já tem uma configuração de teste que corrige automaticamente e permite que você possa adicionar valores às suas perguntas. Para acionar essa configuração, a gente vai vir aqui no ícone de configurações, clicar em testes, criar teste, ou seja, esse formulário vai se tornar um teste. E aqui a gente tem algumas configurações. Liberar nota imediatamente após o envio. Em prova eu não faço isso. Em testes de revisão, coisas assim que não valem ponto, eu deixo liberar após o envio, porque aí os alunos têm acesso às respostas assim que eles entregam a prova. A prova não, o formulário. Só que nesse caso, como é uma prova, posteriormente, depois da revisão manual. Até porque aqui eu tenho questões abertas, então eu vou precisar corrigi-las. As pessoas que respondem podem ver perguntas erradas, corretas e valores. Isso quando eu corrigir e liberar o formulário. Então eu costumo deixar essas 3 opções aí acionadas também. Dessa forma, o meu teste foi criado. E aí eu vou voltar nas minhas perguntas e vai aparecer essa configuração aqui de respostas corretas. Depois que a gente clica aqui, então, essa janela vai ser aberta. Aqui a gente tem as opções de resposta, é possível selecionar qual é a correta. Então, vamos supor que a 3 seja correta, ela fica verdinha, e aqui em cima eu consigo modificar o valor da questão, então, para 1 ponto, por exemplo. Quando eu clico em concluir, essa é a tela que aparece. Então, aqui com a resposta correta, e aqui no total de pontos, esse meu 1 ponto foi adicionado. Na pergunta 2 eu vou fazer a mesma coisa, lembrando que essa é uma pergunta de assinalhas verdadeiras, então eu vou ter mais de uma verdadeira. Vou colocar aqui 1 ponto também. E na terceira não vai ter a opção de respostas corretas, porque essa é uma questão aberta, mas aqui eu vou mudar para 1 ponto, e se eu quiser eu já posso deixar um feedback, ou seja, qual a minha expectativa para essa resposta como gabarito, né? Assim, a minha expectativa de resposta correta. Então, concluído. Então, temos aqui um modelo super simples e básico de prova utilizando Forms, com os 3 modelos de questão que eu mais utilizo nas minhas provas, mas saibam que existem outras possibilidades de pergunta. Quando a gente vem aqui numa nova pergunta, a gente tem a opção de escolher, né? Resposta curta para uma pergunta objetiva direta, por exemplo, é a mais indicada. Aqui a gente tem a lista suspensa, você poderia, em vez de fazer como eu fiz com as caixas de seleção para verdadeiro ou falso, criar uma pergunta com lista suspensa e colocar as opções verdadeiro ou falso, ou um conteúdo em que você tenha tipos, classificações de alguma coisa. Você pode inserir na lista suspensa quais seriam essas classificações. Upload de arquivo, eu já vi professores de exatas utilizando essa opção de resposta, em que o aluno tem que inserir aqui uma foto da folha em que ele fez os cálculos para chegar na resposta correta. E aí aqui você pode permitir tipos específicos de arquivo, então documento, PDF, imagem, colocar o número máximo de arquivo por aluno, o tamanho máximo de arquivo, então você tem essas opções aqui. E além disso, outros tipos de pergunta que a gente tem são escala linear, grade múltipla escolha e grade de caixa de seleção, que eu particularmente não tenho utilizado para as minhas provas. Eu acho que são ferramentas muito úteis para formulários de pesquisa de opinião e talvez para algum outro tipo de conteúdo, mas para as minhas provas eu tenho ficado no básico de múltipla escolha, caixa de seleção e parágrafo, certo? Então terminei aqui as minhas questões e eu queria só comentar outras configurações que o Forms tem. A gente tem aqui as opções de tema, então a gente pode escolher uma imagem para o cabeçalho, tanto dessas automáticas que o Forms já traz. Então aqui a gente tem todos esses temas, né? Trabalho e escola, por exemplo, eu poderia escolher essa aqui. Mas na escola em que eu trabalho, por exemplo, a gente tem utilizado o cabeçalho, a imagem do cabeçalho que a gente usaria na prova, né? Com a logo da escola e tal. Então talvez a sua escola aí tenha alguma recomendação específica sobre isso. Então eu coloquei aqui uma imagem. E eu também posso modificar as cores, né? O esquema de cores, o plano de fundo, as cores de destaque. Mudar a fonte se eu quiser. E aí o que muda são só os títulos.
e as perguntas. As opções permanecem com o texto mais neutro. Além dessa questão estética, eu queria também comentar outras configurações. A gente tem aqui nessa aba geral das configurações o item que diz respeito à coleta de e-mail. Quando você usa o Google Classroom e todos os alunos estão inseridos dentro do domínio da escola, ele já coleta automaticamente. Mas caso você esteja usando o seu Google Forms por fora, no e-mail pessoal, aí você tem que lembrar de ativar isso e os alunos vão inserir e-mails do Gmail deles aqui. Além disso, você pode selecionar a opção de recibos de resposta, e aí o aluno tem a opção de receber uma cópia de todas as perguntas que ele colocou na prova. Coloco limitar a uma resposta, e aí para limitar os participantes têm que estar logados numa conta do Google, mas impede, que um mesmo aluno responda a prova 2 vezes. Os participantes não podem editar envio, não pode ver nada, porque é prova. E aqui, essa opção do tamanho máximo de arquivo surgiu porque eu criei aquela pergunta de fazer o upload de arquivo. Dentro de apresentação, eu tenho a opção de mostrar a barra de progresso, então as páginas aí que o aluno está passando das páginas da prova, embaralhar a ordem das perguntas. Cuidado! Se você for um professor de português como eu e inserir o texto separado, a ordem do texto e das perguntas também vai ser embaralhada. Então, para solucionar isso, eu sugiro que você crie sessões diferentes na prova. Você pode fazer uma sessão de interpretação, e nessa sessão de interpretação você não vai embaralhar a ordem das perguntas, elas vão ficar sequenciais para que a ordem dos textos não se misture, e você pode fazer uma sessão de gramática, por exemplo. E aí nessa sessão de gramática seria ok embaralhar tanto a ordem das perguntas quanto a das respostas. Agora, se você não quer mexer com sessão, quer fazer a prova numa página inteira só, não embaralhe e foque essa randomização só para a ordem das respostas mesmo. Senão o texto vai aparecer lá no final, a pergunta de interpretação sobre esse texto lá no começo, e vai ficar confuso para o aluno fazer essa prova. Aqui você também pode modificar a mensagem de confirmação. Então, prova recebida, por exemplo. Depois de mudar qualquer tipo de configuração aqui, você sempre tem que clicar em salvar. Se você não clicar em salvar, ele perde essas configurações que você editou. E aqui temos o nosso formulário da prova de português do 6º ano. Pronto. Aqui eu coloquei poucas perguntas, gente? Mas vocês podem replicar, inserir outras perguntas, pegar de outras provas, como a gente viu por aqui. Depois que a prova estiver pronta, você vai clicar em enviar, copiar o link, e aí você vai disponibilizar isso para os seus alunos. Ah, Lorena, mas eu estou usando o Google Classroom, não tem jeito de fazer isso automático? Sim, tem. Estamos aqui no Google Classroom, na sala de português, a professora Lorena, e vamos inserir esse formulário que a gente acabou de criar aqui dentro da sala dela. Então, para isso, eu vou criar uma atividade, vou dar o título de prova de português. Eu posso colocar instruções, o que eu costumo fazer é copiar a mesma coisa que eu coloquei aqui na descrição do formulário, na instrução do Google Classroom, e aí eu vou adicionar esse meu formulário. Então, o formulário está adicionado aqui. Eu vou colocar aqui o valor, então vamos supor que seja 10 pontos mesmo. Posso colocar uma data de entrega, já que eu vou liberar esse meu formulário no horário da prova, então a prova é amanhã, às 10 horas da manhã, por exemplo. E eu posso deixar essa atividade programada, então vou programar para amanhã, 9h55. Eu gosto sempre de deixar um pouquinho antes, porque o Google Classroom tem um delay e às vezes ele precisa desses minutinhos aí para carregar a atividade. Então, a atividade programada tá aqui. Ah, vamos criar um tópico aqui de provas para ficar bem organizado. Criei meu tópico, coloquei a minha prova aqui dentro. Gente, vocês vão perceber, para aqueles que têm utilizado o Google Classroom do Google Education ou do G Suite, que aqui embaixo aparece uma opção de importar notas. Só que essa vinculação do formulário, ela só acontece para contas do Google Education, do G Suite. Para quem tem o Classroom com a conta pessoal do Google, essas opções não aparecem. É algo do pacote para educação mesmo, ok? Então, se você tiver, vincule o seu formulário, porque depois que ele estiver corrigido, você já importa as notas automaticamente, ok?
No vídeo de hoje eu mostrei para vocês como eu tenho usado o Forms como avaliação com os meus alunos. A gente elaborou juntos essa prova rapidinho aqui, né? Agora que eu já terminei a minha prova por aqui, eu queria saber, vocês também têm utilizado o Google Forms como avaliação com os alunos de vocês? Tem alguma dica que você quer dar pra gente? Deixa aqui nos comentários. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você e que você tenha aprendido novas dicas sobre como utilizar o Forms como avaliação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas professores, deixe um comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for lançado. Na semana que vem eu volto com mais um tutorial. Até lá, tchau! Agora acabou, tá meio calor. Vou voltar, pera.